como me ensinou, nós devemos ter a graça, o óleo e a presença do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para que assim você venha sair daqui com um sorriso colgate, dizendo: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Verdadeiramente, pastor Arnaldo, Deus falou no meu espírito, Deus falou na minha alma, e Deus, ele falou no meu corpo, e eu estou aqui saindo, saltando, louvando e glorificando. A qual texto bíblico, a qual nós acabamos de ler, muito conhecido, muito pregado, muito contado, muito falado, muito comentado, Cleito, muito dialogado e muito clássico, pastor Arnaldo, acerca da primeira carta, acerca da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26 e o versículo de número 33, aonde o versículo de número 33 e o versículo de número 26, ou versículo de número 26 e o versículo de número 33, ou ambos os versículos, nos mostra três coisas que todo servo e serva de Deus, ao participar da Santa Ceia, como ordem deve fazer. A primeira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer ao participar da Santa Ceia é anunciar a morte do Senhor. A segunda coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer ao participar da Santa Ceia do Senhor é anunciar a vinda e anunciar o arrebatamento de nosso Senhor, que vai vir dos ares para arrebatar um povo santo, um povo cheio de fogo, um povo cheio de graça, um povo que gosta de dar glória, um povo que gosta de levantar a mão, um povo que tem santidade no espírito, na alma e no corpo. A terceira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer ao participar da Santa Ceia do Senhor é fazer tudo com ordem e decência, esperai uns pelos outros, a qual esse mesmo texto bíblico por inteiro nos mostra duas fases de uma Santa Ceia. A primeira fase de uma Santa Ceia pelo homem é uma fase de heresia, é uma fase de dissensão, é uma fase de fome, é uma fase de embriaguez, de conformidade. Esse texto bíblico por inteiro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 18, verso de número 19 e o verso de número 20, nos mostra que havia fome, nos mostra que os ricos se embriagavam, mas porém a segunda fase, a doutrina, a disciplina e ao partir do pão. E nesta noite Deus já tem partido pão na minha vida e na tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus tem pão do céu para a minha vida e para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra. Então, neste mesmo texto bíblico, o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, ele vem dizendo que eu recebi do Senhor doutrina, eu vos ensinei. O que é doutrina, irmão Danielda? É um ensino sistemático que tem como centro a palavra de Deus. Então agora quem está dando a ordem é o próprio Deus, usando a vida do apóstolo Paulo. Mas igreja do Senhor, eu fico embasbacado e eu tenho uma mente de Cristo aqui, porque o apóstolo Paulo, ele não leu como eu e você o evangelho de Mateus, ele não leu como eu e você o evangelho de Marcos, ele não leu como eu e você o evangelho de Lucas, a qual o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus é os únicos evangelhos que relatam uma santa ceia. Para você entender, o evangelho de Mateus, ele foi escrito 60 anos depois
depois de Cristo. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito 65 anos depois de Cristo. O Evangelho, o Evangelho de Lucas foi escrito 65 anos depois de Cristo. E a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrito 55 anos depois de Cristo. Então esse homem era um homem de cabeça pensante, a qual parecia que o apóstolo Paulo, ele frequentava um encontro, a qual ele teve revelações do Senhor. O próprio Senhor mostrou o dia da Santa Ceia, a qual ele levantou o pão, ele repartiu e ele foi dando graça. E hoje, graças a Deus que você está aqui dentro, graças a Deus, minha querida, que você está aqui dentro. Deus tem cálice de felicidade para a minha vida e para a tua vida. Então o propósito desta carta aos Coríntios é o propósito de relatar as dissensões e resolver os problemas, porque muitas pessoas falam de problema, mas não tem a solução para os problemas, a qual a igreja de Corinto é uma igreja que todo pastor quer dirigir, uma igreja pegando fogo, uma igreja que tem todos os dons espirituais, uma igreja cheia da graça, uma igreja cheia da glória, a qual a igreja de Corinto, ela nasce na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, sendo pastor Arnaldo, que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo é no capítulo de número 13, a terceira viagem missionária é no capítulo de número 19. Então, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo está dentro da sinagoga, pregando o evangelho, e os judaizantes não gostavam Cleito do evangelho, expulsou o apóstolo Paulo de dentro da sinagoga, e o apóstolo Paulo, sendo expulso de dentro da sinagoga, ele formou que nos dias atuais, pastor Arnaldo e toda a igreja Brasil para Cristo, é chamado de o culto no lar, a casa de paz, e ele entra dentro da casa de Tito. Eu não sei quais os irmãos que são líderes de casa de paz, mas a maioria das igrejas e as grandes potências nasceu no culto no lar. A primeira igreja na Europa, ela nasceu na casa de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, agora poderosa. Igreja de Corinto, ela nasce dentro da casa de Tito. Agora está o apóstolo Paulo, irmã Rosa, dentro da casa de Tito, e o texto bíblico vem dizendo que ele esteve com medo, texto bíblico vem dizendo que ele esteve em receio, texto bíblico vem dizendo que ele orou a Deus, mas o mesmo texto bíblico, pastor Arnaldo, vem mostrando que o Senhor aparece em visão e fala para o apóstolo Paulo: não te detenhas, mas abre a tua boca, porque eu tenho muitas almas para ganhar neste lugar. E aonde está escrito tudo isso? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9 e o versículo de número 10, aonde ele ficou 18 meses, aonde ele ficou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. Eu abro uma lacuna que cada um de vocês que estão aqui vão ganhar uma alma. Dá uma cutucada no teu irmão e diga assim: esse ano eu vou ganhar uma alma para Jesus. Diga para o seu irmão: esse ano eu vou ganhar uma alma para Jesus. Jesus tem muitas almas para ganhar em Vila Mara para Jesus. Eu profetizo que os predinhos já é do Senhor Jesus. Eu profetizo que os becos já é do Senhor Jesus. Eu profetizo que os atalhos já é do Senhor Jesus. Eu profetizo que os valados já é do Senhor Jesus. Eu profetizo que o traficante, ele não vai morrer, ele vai se converter. Eu profetizo que quem não gosta de crente, ele vai gostar de crente. Eu profetizo que a tua vizinha vai se aproximar de você por causa da unção do Espírito Santo que vai invadir a tua vida. Eu profetizo que tudo Deus vai fazer pequeno na tua vida. O pão era pequeno, o peixinho era pequeno, o rapaz era pequeno, mas Deus vai multiplicando, multiplicando, multiplicando e multiplicando. O teu glória é pequeno, Deus vai multiplicando. O teu aleluia é pequeno, Deus vai multiplicando.
multiplicando. A tua pregação é pequena, Deus vai multiplicando. O teu louvor é pequeno, Deus vai multiplicando. Você é novo convertido, você tem vergonha de dar aleluia, mas Deus vai multiplicando. A tua casa de paz é de 2, mas Deus vai multiplicando, vai colocando 10. A tua oferta é pequena, mas Deus vai abençoando. A tua congregação é pequena, mas Deus vai dando graça e vai abençoando. A tua vida material é pequena, mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus está mandando para a minha vida e para a tua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para te impactar com esta palavra, para te dizer: meu filho e minha serva, você não está só. Cutuca o teu irmão, que é uma palavra séria, uma palavra que você vai sair daqui voando, você não vai sair daqui andando. E diga para ele: se permanecer fiel, não faltará nada na tua vida. Diga para o teu irmão, diga para a tua irmã, diga para quem está conectado: se permanecer fiel, não faltará nada. Estou desempregado, Deus manda até terno de 7 mil reais. Estou desempregado, Deus manda até bolsa da Louis Vuitton. Estou desempregado, Deus prepara até o colete para você. Estou desempregado, Deus prepara tudo do bom e do melhor, porque em toda a tua glória, Deus nunca vestiu Salomão como qualquer. Então, pastor Arnaldo, esta igreja, ela é formada, uma igreja que nós conhecemos como aquele cantor que diz: se eu não tivesse o amor, nada seria, porque o amor vale mais do que todo tipo de línguas estranhas. A qual do capítulo de número 1, Paulo, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito dos dons, ele vem falando a respeito dos grupos, a respeito das facções, ele vem falando a respeito que uns dentro da igreja de Coríntios dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Aqui nós temos o sumo pastor, que é Jesus Cristo, que é o meu e o teu pastor. E nós temos o pastor Arnaldo no sentido físico, que é o meu e o teu pastor, e eu considero ele como meu pai na fé e o meu pastor, a qual eu venho aqui para te dizer: o pastor Arnaldo, ele só planta, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. E pode sair quem quiser, mas Deus vai multiplicando, Cleito. E o apóstolo Paulo, esticando pouco o assunto, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus. No capítulo de número 2 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vem falando a respeito da sua pregação e do homem carnal. O homem carnal não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. O que é isso que os irmãos dão glória a Deus? Eu não entendo. Você vai entender, você vai arder que nem a charça ardente que estava pegando fogo quando Moisés viu. Eu não entendo que arrepio é esse que os irmãos estão sentindo. Você vai entender do capítulo 3 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele vem dizendo que Paulo fala das dissensão e fala sobre espírito de carnalidade. No capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala da sua humildade e fala da sua autoridade de apóstolo. No capítulo de número 5, o apóstolo Paulo fala das impurezas, ele fala dos pecados que havia em Corinto. No capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele fala que as coisas que são do Senhor, nós não devemos levar em juízo. Me explica, irmão Daniel. O irmão não cumprimentava, o outro dentro de Coríntio, ele levava para processo. Aqui nós temos que resolver as causas de Deus dentro da congregação. Capítulo 7 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo fala acerca das coisas concernente ao casamento, a qual quando você casa, você não se manda mais em si mesmo. Quando você casa, você já não é mais uma unidade, você é uma unicidade. Quando você casa, você depende da sua mulher e a mulher depende do teu esposo. Mas quem é solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. E quem é solteiro nesta noite,
noite está intercedendo pelos que é casado, para que assim a tua vida vai bem, e você vai dar glória a Deus nesta noite, e vai voar por essa palavra. No capítulo de número 8, Paulo fala acerca das coisas sacrificadas ao ídolo. Se te oferecer alguma coisa sacrificada, macumbaria, algum tipo de ídolo, e você não saber, Jesus diz: se você orar e tiver veneno, não vai te fazer dano algum, porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele é maior do que todo tipo de tranca-rua, preto velho, nega velha, Exum caveira. Deus quebra obras de macumbaria e te diz: a terra é tua, pisa nela, porque Deus te deu por herança. No capítulo de número 9, Paulo fala do seu direito do apostolado, a qual todos os apóstolos, eles tinham direito de comer, eles tinham direito de beber, e nenhum dos apóstolos trabalhou, somente Paulo e Barnabé. Agora Paulo e Barnabé, trabalhando com Priscila e Áquila, ele vem dizendo: Edilane, agora só eu e Barnabé não temos o direito de trabalhar. O que Paulo estava querendo dizer: agora eu quero viver do ministério, agora eu quero dar lugar para Deus. Agora esse homem, ele evangelizou 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e 55 pessoas de etnia diferente, de barco e de cavalo. Esse homem tinha 1,5 metro de altura, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha avião, ele não tinha jato, mas ele tinha jumento, ele tinha cavalo, ele tinha barco, e ele evangelizou o mundo da tua época. E eu e você hoje, nós temos tudo, e hoje Deus te traz à tona e te enche do Espírito da palavra de Deus. Deus vai te usar no WhatsApp. Está pensando que eu ia bater no WhatsApp? Não vou bater não. Deus vai te usar no Facebook, Deus vai te usar nas mídias sociais, porque pessoas vão pedir socorro dentro do WhatsApp, e você vai dizer: não temas, o Deus que fez os céus e a terra, Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o maremoto, Ele queima os carros no fogo, e te diz nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já valiam glória a Deus? Eu queria levantar a minha mão e não dar, e eu vou repetir de novo para você dar um glória a Deus, porque a esquerda vai ainda. Eu vou repetir de novo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus queima os carros no fogo e te diz: Brasil para Cristo, aquietai, porque eu contemplo todas as coisas. De 120 eu faço aproximadamente 3.000, de aproximadamente 3.000 eu faço 5.000, porque a obra que Deus deu para o pastor Arnaldo não é de homens, não é de mulher. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão a secla, não prevalecerão sectário, não prevalecerão partidário. E eu fiquei me perguntando para Deus: mas Deus, por que toda esta palavra? É porque eu estou colocando disciplina, ordem, decência. Tem muitos novos convertidos que Deus está usando os líderes em casa de paz para te discipular, e Deus vai levantar uma geração aqui pegando fogo, falando em línguas estranhas. Quem não é batizado vai ser batizado, quem não dava glória vai dar glória. Então a igreja de Coríntios, quem olha para ela diz: é uma igreja bagunçada. Não, né? Qualquer pastor queria dirigir a igreja de Corinto. Era uma igreja onde o diácono já saudava você e já revelava você pelo nome. É onde havia discernimento de espírito, é onde havia as revelações de Deus. Não tinha aqueles pregadores de jargão, não tinha aqueles pregadores dizendo: se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. Quem vai para o inferno é a língua dele de sapo, de cobra, de jararaca, mais grande do que uma gravata. Não tinha nenhum tipo de falácia, não tinha nenhum tipo de meninice, a qual os da família de Chloe, a qual o apóstolo Paulo gostava muito, relatou. E ele estando em Efésios, ele vai escrevendo, e Corinto era uma igreja abastarda, para que você venha entender das capitais humanas do mundo, geografia e geograficamente, e no sentido histórico, o porto de Coríntios tinha 2 portos, e o comércio do mundo daquela época passava por Corinto. Corinto é uma coisa, aos
coríntios é quem está na igreja. Então as prostitutas, ela mostrava a nuca, porque a sensualidade de um brasileiro é mostrar o seu corpo físico, a sensualidade de um americano é mostrar os seus seios, e a sensualidade de quem estava na Grécia era de mostrar a tua nuca. Pode ver, todas as pseudo-deusas, ela tinha um coque, mostrava as tuas nucas. Mas você vai dar glória a Deus, minha irmã, porque tem esses fanáticos, esses doidos, que eles não fazem higiene pessoal, que é só o sangue do cordeiro. E talvez você cortou o cabelo e os irmãos estão dizendo: você é de Satanás, você é de Deus. Diga para tua irmã que está do lado: você é de Deus. Diga para ela, diga para ele: eu não quero perder o meu tempo aqui falando de cabelo, de uso e costume, porque quem tem Bíblia, ele explica e ele não complica. Diga para o teu irmão: quem tem Bíblia, ele explica e ele não complica. Então vamos entender. Agora vamos para Éfeso. O que era Diana do Efésios? Diana do Efésios hoje representa Iemanjá. Diana dos Efésios, ela tinha o cabelo que batia até o calcanhar, e as mulheres tinham os cabelos longos. Mas nem todo cabelo de mulher cresce, nem todo cabelo de mulher é bom. E por que o apóstolo Paulo, ele disse para usar o véu? É quando o cabelo da mulher não era rapado, os transeuntes que vinha no porto entendia que era rapado, era uma prostituta. Mas quando o cabelo crescia, se tornava uma serva de Deus. Eu venho aqui para profetizar para servas e servas do Senhor: você não é mulher mundana, você não é mulher carnal, mas você é uma serva de Deus com autoridade. Eu profetizo na tua vida: você não é carnal, você é uma mulher espiritual. Irmão Daniel, eu estou fazendo higiene pessoal. Faça sua higiene pessoal, pelo amor de Deus, e o teu esposo vai agradecer. E você vai entrar no livro de Cantares, a qual é o manto que o apóstolo Paulo fala da uva, e você vai dar o pago para o teu esposo, e o teu esposo vai dar o pago para você, e você vai dar glória a Deus e aleluia. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra, levanta a tua mão e dá um glória bem forte para Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele ganha todas as prostitutas da época. Então no capítulo de número 13, ele fala sobre a excelência, Rosa, e teu esposo, da excelência da caridade. A caridade vale mais do que todo tipo de dom. Irmão Daniel, eu não tenho nenhum dom, mas você tem um amor, e se você tem um amor, a Bíblia Sagrada diz, na primeira epístola de Paulo, pela primeira epístola de João, capítulo de número 13, versículo de número 17: aquele que tendo bens no mundo e vê o teu irmão necessitado e fechar o teu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Mas eu louvo a Deus que no dia de culto de Santa Ceia, você traz o tomate, você traz o arroz, você traz o que você tem condições, e assim é repartido. E aqui ninguém vai passar fome, aqui tá, até quem é pobre vai sair daqui dando glória a Deus. Aqui é quem tem, Deus vai usar quem tem para abençoar você, e o nome de Deus vai ser glorificado. Cutuca o teu irmão e diga para ele: o tempo de cantar está chegando para a tua vida. Você crê nisso, minha querida? Está na introdução, está pegando fogo a mensagem. Me segura aqui, Deus Jeová, porque a mensagem é muito boa. Na Brasil para Cristo, de pregar até a minha mão, ela parou de doer, e Deus está dizendo: vai voltar o pão, vai voltar o partir do pão. E Deus está te dizendo: eu não me esqueci de você, eu me lembrei. É uma expressão, Deus se lembra. Deus sempre está olhando para a minha vida e para a tua vida. José disse assim: copeiro, quando você estiver na presença de Faraó, você lembra de mim. O copeiro está lá trabalhando, não lembra de José. Mas diga para o teu irmão que está do lado, para todo internauta: Deus vai criar uma situação para te exaltar. Diga para ele: Deus vai criar uma situação para te exaltar. Segura, porque essa igreja vai explodir no glória e vai explodir no aleluia. Eu estou quinta-feira no jejum. Eu estou falando para quem é pentecostal. Diga para o teu irmão: se você é pentecostal, dá um glória a Deus. Se não der glória a Deus, está com defeito de fabricação. Quem é pentecostal aqui, levanta a tua mão
e dá um glória a Deus. Eu acredito em revelação, eu acredito em arrebatamento de sentido. Eu não acredito em igreja que está caindo neve, que está caindo um balde de água fria, onde os irmãos faltam bater a cabeça na cadeira da frente e dormir. Mas aqui não, aqui nós gostamos de dar aleluia, aqui nós gostamos de dar glória a Deus. Aqui o fogo pega e não se apaga. E eu estou em jejum. Deus conectou no meu espírito e diz: quem conhece a igreja da bica d'água aqui? É uma igreja pegando fogo. Deus mandou eu ir para o culto da Senivalda, e eu fui lá. Deus arrancou aquela tranqueira de lá, viu, meu irmão? Arrancou ele de lá. Os que estão lá, que é amigo do teu esposo, Cláudia, arrancou ele de lá. E a Senivalda dirigindo o culto, ela disse: Deus vai arrancar a casa de Tobias. E arrancou, e Deus disse: vai para Sembira, que você vai pregar. E eu, dentro da minha razão, pastor Arnaldo, tem um bichinho chamado razão. Diga para o teu irmão: esse bichinho chamado razão não quer deixar você dar lugar. Esse bichinho chamado razão diz: não vai acontecer, Deus não vai operar, Deus não vai entrar com providência. Agora diga para o teu irmão: manda esse bichinho chamado razão ficar de escanteio. E diga para o seu irmão assim: entra no manto, irmão, a qual é uma veste larga, onde você tem flexibilidade de levantar a mão, de dar glória a Deus e de fazer a vontade de Deus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. É agora que Deus quer ver você adorar, se prostrar, beijar, levantar a mão, sapatear, fazer o que você quiser. E eu estou dentro da igreja, e a irmã Senivalda diz: fica na brecha, porque o pregador não veio ainda. Quando Deus fala, ele cumpre. O que Deus está querendo dizer? Há pessoas aqui que estão debaixo da promessa. Enquanto você está debaixo da promessa, Deus te diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Cutuca a tua irmã e diga para ela: Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Já começou a esquentar o ambiente aqui neste lugar. No capítulo de número 14, ele fala sobre a excelência da verdadeiro dom da profecia, a qual é maior do que o dom de língua. E no capítulo de número 16, ele fala sobre a colheita e sobre a oferta. Se prepara, você que não tem força para ofertar, você vai ofertar. Você que não tem força para dizimar, você vai dizimar. Irmão Daniel, não tenho condições, Deus vai te dar condições. E no capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os que estão em Corinto estão contestando o apostolado dele, estão dizendo: o apóstolo Paulo é falso apóstolo, ele não é apóstolo. Eu venho aqui para te dizer que quem te chamou foi Deus, quem te vocacionou foi Deus, quem te chamou como diácono foi Deus, quem te chamou para cuidar dos carros foi Deus, quem te chamou para sonoplastia foi Deus, quem te chamou para mídia social foi Deus, quem te chamou para a casa de paz foi Deus, quem te chamou para assistir o culto foi Deus, quem te chamou para ofertar foi Deus, quem te chamou para dizimar foi Deus, quem te chamou para estar aqui foi Deus, quem te chamou para o presbiterato foi Deus, quem te chamou como pastor é Deus, quem te chamou para louvar é Deus, quem te chamou para pregar é Deus. O teu ministério, ele não vem de homens, o teu ministério, ele vem do Deus que fez os céus e a terra. Então Jesus agora, ele resolve andar, Fábio, pelas partes da Galileia, e ele vai andando em Galileia, ele encontra o pastor Arnaldo. Eu estava ontem em Guaianazes, e você diz: você conhece o Arnaldo que jogava bola e era para ser profissional? Vai, que Arnaldo é esse que jogava bola? Veio na minha mente: é o pastor Arnaldo da Brasil para Cristo, é esse aqui. Ele disse: é ele mesmo, ele é um homem de Deus. Aí eu fui em Itaquaquecetuba, uma membra congregou aqui. Eu só saí desta igreja porque eu tive que morar para Itaquaquecetuba, porque eu amo o pastor Arnaldo. Aí o pastor Arnaldo entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele e disse: irmão Daniel, eu bati em portas de vários
vários clubes, era para mim ser profissional. Mas sabe por que ele não foi profissional? Porque Deus já sabia da minha pessoa e da tua pessoa. Se o pastor Arnaldo não fosse pastor, eu não estava aqui pregando. Se o pastor Arnaldo não fosse pastor, você não estava aqui sentado. Então Deus, como é muito bom, ele diz para Satanás: ele não vai ser jogador de bola, ele vai ser jogador de Cristo, ele vai ser atleta de Cristo, ele vai fazer a obra de Cristo. Como o corredor, ele corre pela coroa incorruptível, eu e você estamos correndo pela coroa invisível. Profetiza em nome de Jesus. Você que está aqui, você não está em vão. Aqui ninguém vai se embriagar, aqui ninguém vai machucar ninguém, aqui ninguém vai entrar em dissensão. Jesus chegou no meio da casa e está dizendo: pastor Arnaldo, o ministério que eu coloquei nas tuas mãos é de Deus. Igreja, o que Deus colocou na tua mão é de Deus. Pega na mão do teu irmão, você que está na internet também, pega na mão dele, pega na mão dela e diga para ela assim: o ministério que Deus colocou na tua mão, ele é de Deus. Você quer nisso, minha querida? Dá um glória a Deus bem forte para Jesus. Jesus está na casa, aqui neste lugar. Se você quer aplaudir a Jesus, aplaude bem forte a Jesus, porque ele é o dono da... O seu ministério é coisa de Deus. Tem pregador que não sabe pregar, ele sabe berrar. Eu já vi gente passar mal nesse microfone aqui e perder até o ar. Mas o seu ministério, quem te deu foi Deus. Dá mais uma olhada para o teu irmão e diga para ele: eu sei que algumas pessoas só gostam de grito. Os que gostam de grito, deixa ele de lado, irmão. Mas Deus está dizendo: o ministério, quem te deu foi Deus. Quem te colocou aqui foi Deus. Então o apóstolo Paulo, ele fala da santa ceia do Senhor, ele fala do que Jesus ele fez, ele fala da desorganização e ele coloca ordem e decência, e ele vai separando o pão dentro da santa ceia. E é aqui que eu quero começar a pregar, nesses 15 minutos que me falta, baseado no versículo de número 26, a qual nós acabamos de ler, que quando nós comemos do pão, vai pegar fogo este lugar aqui. Tem irmã que está olhando para mim aqui, tem umas que já está dando glória a Deus, tem irmã que está abrindo o rosto, dando sono. Minha querida, se eu fosse você, eu ficava em casa e eu dormia, porque daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer aqui. O versículo de número 26 nos fala: aquele que come desse pão e aquele que bebe desse cálice anuncia a morte do Senhor. E é sobre a morte que eu quero falar. Diga para o teu irmão: o que Jesus passou não é nada fácil, mas ele passou para você, a qual a Bíblia Sagrada, ela fala sobre o cálice da salvação. O que é o cálice? É onde você põe vinho. A Bíblia Sagrada fala sobre o cálice do furor do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre o cálice dos demônios. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre o cálice de Deus. E a Bíblia Sagrada fala sobre o cálice do sofrimento. Agora alguns teólogos dizem: ninguém sabe qual é o cálice que Jesus passou. Eu sei qual cálice que Jesus passou. Duas interpretações. O primeiro interpretação é o sofrimento. A segunda interpretação, a Bíblia se explica por ela mesma. Jesus está na cruz do Calvário e ele diz: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que eu entendo aqui? Jesus não sabia viver uma vida sem Deus. Quando Jesus pisava aqui, os demônios caía. Quando Jesus estava aqui, os demônios diziam: por que vieste aqui fazer antes do tempo? Quando Jesus viu um coxo, ele não sabia ver uma pessoa enferma e ele não trazer a cura. E se você estiver doente aqui, receba a cura em nome de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: Jesus Cristo homem, é por isso que quando João disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Agora segura. E porque os teólogos dizem que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Ele como homem, ele chorou. Ele como Deus, ele anda sobre as águas e te diz: eu acalmo tudo e te dou vitória. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Ele como Deus, ele orou para Lázaro e ele disse: meu Deus, e ele chorou para o seu amigo. Mas ele como Deus, ele diz: tira a pedra hoje. Vai dando glória e vai dando aleluia. E se ele dissesse: sai para fora, e a ressuscitar todos os mortos. E ele como Deus disse e bradou. Jesus não disse: Lázaro,
Lazarinho, sai para fora. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Segura, Lázaro já era de 4 dias, estava cheirando mal. E logo Lázaro subiu os 32 degraus. Lázaro não estava só podre por fora, por dentro, mas Deus está dizendo: aquele que está na tua parentela, o teu esposo, teu filho, Deus tem promessa de salvação. Esta mensagem é uma mensagem forte. Eu estou até movimentando meu braço aqui para a glória do nome de Jesus. Deus está dizendo para você, minha serva e meu servo, a salvação para o teu esposo que toma cerveja, a salvação para o teu filho que toma gole, que toma da número 1 até a 51. Quem dá a última palavra não é o homem, não é a mulher, não é Satanás, não é o assecla. Quem dá a última palavra para a minha vida e para a tua vida é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, o centurião. Segura, porque você vai dar mais glória ainda aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. O centurião, ele regia 100 soldados romanos. Está me arrepiando todinho aqui. Ele construiu uma sinagoga, ele conhecia a cultura judaica, ele via um servo, e o servo ele amava muito. Para que serve um servo? O servo só serve para servir. Tem pessoas que só te usam, te descarta. Aqui ninguém te descarta, aqui todo mundo tem atenção, aqui ninguém é mais que ninguém, aqui do pequeno e do maior todo mundo é igual. E Jesus está dizendo: ninguém vai sair daqui de mão vazia. Hoje eu te encho até o tutano. Aquele centurião diz: se é servo não serve para nada, coloca outro no lugar. O diabo estava dizendo: pegou Adão, agora a casa caiu, você catou uma folha de figueira, vai bater o sol, você vai morrer. Deus diz: vai morrer não, Jesus vai dar vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus nas alturas. Deus está aqui neste lugar. Ele mata um novilho, coloca em a dama e te diz: é permanente. O que eu tenho na tua família é salvação. E Deus te diz, como Josué diz: se quiser servir os heveus, cananeus, jebuseus, tudo que é tipo de Deus pode servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Brasil para Cristo. Jesus está te dizendo: vai virar este lugar aqui. Me segura aqui, Jeová. O diabo catou o apóstolo Paulo. A zorrague é uma coisa, a vara é outra. Eles batiam, os primeiros